O presidente Jair Bolsonaro enviou para a Câmara do Congresso Nacional um projeto de salvaguarda a policiais que mataram em serviço. Toda quinta-feira ele faz uma live. E na live de hoje, ele explicou como esse projeto pretende funcionar. Vamos lá. Estiver restringindo a liberdade da vítima, né? Armado, com arma de fogo, com arma branca, o sniper, que pode ser de qualquer um daqueles integrando os órgãos previstos no artigo 144, pode executar o tiro que não tem qualquer problema. Ele vai para casa tranquilo, cumpriu com o seu dever. Não vai precisar o elemento atirar num policial militar, num policial federal, num integrante das Forças Armadas, tá certo? Que ele vai atirar pelo simples fato de estar, ou pelo fato de estar portando uma arma de forma ofensiva, ele poderá receber, então, tiro do lado de cá. Essa bandidagem que está por lá de lá só entende uma linguagem, né? Uma linguagem que seja uma resposta mais forte por parte da sociedade, por parte daqueles que têm a obrigação e o dever legal de levar paz à sociedade. Bom, para comentar, aqui conosco gentilmente o doutor Yuri Félix, que é doutor em processo penal e diretor de Becrim. Yuri, muito obrigado pela gentileza. Obrigado. E também a participação do Roberto Alves dos Santos, coronel da reserva da Polícia Militar, especialista em segurança, participando conosco também. Roberto, muito obrigado também pela gentileza. Boa noite. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Yuri, você tem alguma observação a fazer a respeito da fala que o presidente acabou de falar aí? Claro. Heródoto, boa noite. Cumprimento você, cumprimento o nosso coronel Roberto e os amigos que nos assistem. Primeiro, eu, enquanto diretor do BCCrim, nós entendemos que a lógica de guerra e de combate não é a melhor lógica de eficiência da segurança pública. A segurança pública deve trabalhar com inteligência, com preparo, com estudo. E falando especificamente da proposta, o Instituto da Excludente de Ilicitude, da Legítima Defesa, já é um instituto consagrado. E legítima defesa, explicando para todas e todos que nos assistem, é aquele matar para não morrer. Essa é a legítima defesa. O indivíduo matou para que ele não morresse ou defendeu a vida de outra pessoa. Isso já é trazido, já é consagrado no direito penal brasileiro e em vários países ao redor do mundo, na Europa, nos Estados Unidos. E a forma com que é trazida a legítima defesa, essa excludente de ilicitude, já é regrada, já é dimensionada da forma adequada no sistema penal brasileiro. Então, na minha compreensão, é algo que reforça uma lógica de guerra que não contribui nem para a cidadania e muito menos para o policial, para o agente de segurança, que é a parte mais vulnerável nessa discussão. Isso não contribui, traz mais do mesmo e não inova na legislação penal. Roberto, você concorda? Boa noite, doutor Yuri. Boa noite, Roque. Boa noite, nossos telespectadores, web espectadores. Na realidade, a concordância sempre existe, a legítima defesa já é um instituto consagrado no mundo todo, sem questionamentos. Mas essa própria legítima defesa, no caso citado pelo presidente, uma vítima refém, com arma apontada, no nosso processo de segurança pública, há negociação, negociação, e não há a possibilidade de um sniper hoje, pelo atual enredo, efetuar um tiro e cessar aquele drama todo que a vítima está sofrendo. Quem está assistindo está espetaculizando. Agora, quem está na situação leva um trauma para o resto da vida. E essa demora, e a expectativa, uma pessoa armada, apontando uma arma, apontando qualquer meio de agressão que possa levar à letalidade, e ainda ficar em processo de negociação exaustivos, que cansa todos, inclusive os profissionais de segurança pública, é justamente nesse aspecto que essa ampliação no entendimento da legítima defesa, dessa excludente, é que está sendo colocada. O projeto em si, nós não temos nem o contexto, o teor completo de como está sendo apresentado. Mas, em princípio, é em casos de GLO, Garantia da Lei e da Ordem. Quando que isso acontece? É um ato do presidente? Isso acontece quando as forças tradicionais de segurança pública foram esgotadas. Nós não estamos falando mais de um processo natural de segurança pública. Nós estamos falando de uma questão de intervenção, onde a segurança do Estado já não consegue mais lidar com os mecanismos de inteligência, de negociação. Já é uma questão quase que de guerra.
Nós temos as Forças Armadas assumindo aquele papel de segurança pública e contando com as polícias militares. Então, neste momento, essa excludente, para evitar que um cidadão, eu vou chamar de cidadão, com um fuzil, uma arma de guerra, numa condição iminente, nós não vamos esperar que ele use essa arma para que ele seja minimizado naquele impacto, para que ele seja cerceado naquele momento. Então eu vejo como muito coerente pelo momento que nós vivemos, pelas circunstâncias que estão sendo colocadas pelo próprio presidente, que passa por um processo de negociação no Congresso, é Câmara, é Senado, para ser aprovado. Não é uma coisa, não é só uma ideia do presidente, é uma ideia que vai ser trabalhada pelas pessoas, pelo nosso legislativo. Então eu vejo como coerente, muito coerente, apesar de ser polêmica. Por favor, Yuri. Veja, Geraldo, é claro que nenhum de nós aqui desconhece a problemática de segurança pública que temos no nosso país. Não desconhecemos também a situação precária que vive as polícias em cada estado da federação. Mas eu gostaria de colocar a seguinte ponderação. Nós aqui e as pessoas que nos assistem, quantas pessoas elas observaram na rua portando um fuzil no dia de hoje? Nós estamos querendo transformar a exceção em regra. E isso é muito perigoso no Estado de Direito. O coronel muito bem disse, as negociações, num caso de refém, elas ocorrem. E uma polícia no Estado democrático, o que ela mais faz é negociar e trabalhar com inteligência, com equilíbrio, com estudo e com tecnologia. É da essência de uma política, de uma polícia democrática. Isso me lembra um grande intelectual da polícia, Coronel Nazaré Cerqueira. Carlos Magno Nazaré Cerqueira foi o primeiro a escrever de democratização do sistema de polícia. E o professor Nazaré Cerqueira já dizia que é da essência da democracia uma polícia cidadã, uma polícia que se aproxime do cidadão de uma maneira que o cidadão não se sinta ameaçado. É claro, temos indivíduos que transgridem a ordem e esses indivíduos sofrerão a incidência da lei. Ninguém aqui está defendendo que esse indivíduo não deva sofrer a incidência da lei. Mas o que nós podemos observar desta proposta legislativa, como eu coloquei na minha primeira fala, é que não inova. Nós já temos a possibilidade, dentro dos protocolos policiais, do policial agir dentro, sob o manto da legítima defesa, dessa excludente de licitude, seja a legítima defesa própria ou defendendo a vida de um terceiro, de um refém. E a proposta diz que aquele que portar arma, o policial poderá agir dentro dessa excludente de licitude. A proposta, pelo menos daquilo que eu vi, coloca a arma. Então, a arma que nós estamos falando, coronel, seria uma arma pesada, seria um 38, seria qualquer arma de fogo. Então, na minha concepção, o projeto, ele expande de maneira equivocada aquilo que a gente denomina enquanto legítima defesa ou excludente de licitude. Nós temos as próprias excludentes de licitude são excepcionais, são situações excepcionais. Uhum. Nós estamos falando de exceção, já é exceção. Claro. Nós estamos falando da exceção ampliada. Porque a nossa sociedade de 1940 tinha um tipo de perfil, o nosso Código Penal, o nosso Código de Execuções Penais, ele é de uma época, ou são de uma época, que mudou. Nós tínhamos respeito aos valores, o pátrio poder. O primeiro ensinamento, o primeiro regamento dava dentro de casa, você não precisava extrapolar. A escola dava essa sequência na educação e o policial era a última etapa quase que inatingível. A gente usava até em brincadeira, se você não fizer isso, eu chamo a polícia. Era a última etapa de convencimento. Hoje não, ela passou a ser a primeira etapa. E o policial, nós temos que pensar naquele agente, que ele está naquele processo. Imagine só, você tem uma atuação que hoje é de guerra. Nós temos um clima de guerra em tempo de paz no Rio de Janeiro. Fuzis são guerra contra o tráfico. Armas de guerra. O crime já está acontecendo. O morro foi dominado, infelizmente. A condição geográfica do Rio de Janeiro, ela ultrapassa qualquer limite de projeção de segurança pública. Ela passou por uma condição de guerra. Eles estão preparados para a guerra, eles estão se degladiando. A polícia, ou ela intervém nesse processo, ou ela abre mão da sua atuação e deixa acontecer, como já aconteceu em alguns governos. Alguns governos falam, não vamos incomodar. Aí o crime toma conta. Onde o Estado não está presente, qualquer um toma conta. E depois, para retomar, hoje qualquer ação, ela é conflitante. A polícia não consegue mais negociar com esses criminosos. A polícia eles não têm nada a perder. Eles não seguem a Constituição nem o Código Penal. Os criminosos não seguem. Então, para esses casos, e são para esses casos excepcionais, que essas medidas precisam salvaguardar, não o policial, como foi comentado por o nosso telespectador, mas é a sociedade que está sendo defesa naquele momento.
Não é a figura, o policial ele representa a sociedade, é a última etapa. Passou desse policial, é desordem pública, o que nós vemos em alguns países do mundo, infelizmente, em que não tem uma estrutura de polícia que consiga conter esse afã criminoso de algumas figuras que realmente não merecem um tratamento diferenciado desse que o presidente está colocando e que eu acho muito coerente. É excepcionalidade ampliada dentro de um momento social. É para isso que servem as leis. Elas devem atender ao momento social que nós vivemos. Agora, Yuri, deixa eu perguntar uma coisa. Pelo que a gente ouviu, então, seria quase o quê? Uma liberalidade para o policial poder matar e não responder por isso? Não, acredito, claro. Toda medida dentro de um Estado de Direito, ela necessita ter limites. Isso é da essência da democracia, o limite. Nenhum agente de segurança de qualquer Estado democrático tem licença para matar. Ele deve seguir as regras. O exemplo que o coronel deu com relação ao Rio de Janeiro é um exemplo muito bom, inclusive. Significa que todas as medidas que foram adotadas no Rio de Janeiro, como as unidades de polícia pacificadora, as UPPs, não deram certo. Nós temos uma política de guerra às drogas, sobretudo, que é a mesma política de guerra dos últimos 20, 30 anos. E a situação está piorando. Significa que nós temos uma política criminal equivocada. Nós precisamos melhorar a política criminal como um todo, que vai desde o ensino, desde a intervenção estatal nas comunidades mais pobres, mais vulneráveis, até o sistema penal. Na minha opinião, Heródoto, que aquilo a gente pode denominar para os amigos que nos assistem, uma canetada não tem a capacidade de alterar as condições sociais do nosso país. Não será por meio de canetada, com edição de leis, sobretudo de leis penais, que nós resolveremos o problema de segurança pública do nosso país. E eu digo mais, na minha concepção, uma lei como essa prejudica o próprio policial, pois a partir do momento que se reforça uma cultura de guerra, aquele indivíduo que transgride a lei, que já não tem nada a perder e terá muito menos, ele tem consciência que existe uma lei que ele poderá ser penalizado gravemente, onde um agente policial poderá tirar a sua vida, aí que ele não terá nada a perder mesmo, aí que ele agirá com ainda mais violência, pois esse indivíduo que transgride a lei, ele pode até não seguir a Constituição, mas nós que respeitamos o Estado Democrático de Direito e a polícia militar desse país, que deve respeitar as leis e a Constituição, sim, deve seguir essa Constituição da República. Roberto, os índices de criminalidade desse ano não caíram? Sim, caíram e são situações, porque nós nunca pegamos de um ano para o outro para ter uma relação de criminalidade. Nós pegamos pelo menos de uma década. A queda, para você ter uma ideia, no Ceará caiu mais de 50%. Por quê? Porque as facções criminosas entraram em acordo. Porque quem mais mata, os maiores homicídios são entre as próprias facções. O que isso tem a ver com um projeto de segurança? Então, os componentes dessa mudança, nós vamos ver daqui, talvez o ano que vem, daqui mais um ano, se essa tendência continua, por medidas que estão sendo adotadas. Por enquanto, não. É um número apenas. Nós temos, e um número alto, o número de homicídios no Brasil é avassalador, entre os maiores do mundo. Mas é importante que nós não estamos falando licença para matar. Os preceitos legais hoje, já instituídos da legítima defesa, vamos parar na legítima defesa, que é exatamente sobre esse ponto, já tem limites. O policial ou o agente, pode ser qualquer do povo, ele responde pelo excesso. Hoje já, não muda. O excesso sempre vai ser punível em qualquer área do direito. Você tem limites legais até onde a lei permite ou determina. Passou dali, você responde qualquer agente, seja o cidadão, seja o agente público. Porque a legítima defesa serve para todos nós, não é? Não é só para a estrutura pública. Essa questão que está sendo colocada é para consolidar o agente público que dá a sua vida, é o único profissional que em juramento coloca a sua vida à disposição da sociedade. É esse profissional que o Estado está protegendo ou pretende proteger. Nós já estamos protegidos perante as leis servem para dar essa garantia, mas a última etapa é o ser humano, é um ser humano que nos protege. Ele que está nas ruas agora, ele que está no enfrentamento, ele que está nessa condição, ele tem que ser, sim, protegido, ele tem que ter algo mais, ele tem que ter um diferencial para que ele possa executar a sua missão com mais segurança. Ele não tem segurança jurídica em nenhum tipo de ação policial. Será que eu excedi? Será que era necessário? Esses questionamentos são colocados em todo o processo. Todo policial, quando enseja um envolvimento de ocorrência, ele passa por um processo criminal. Ele não tem salvo-conduto para nada. Pela justiça comum.
crimes dolosos contra a vida não é de competência da justiça militar, é da justiça comum. Não tem protecionismo algum para o policial, para o agente público. Então, nada melhor do que a própria legislação dar algum respaldo. E nós não sabemos, nós estamos falando de um assunto polêmico, e não sabemos exatamente a dimensão, qual é a amplitude ou o limite dessa condição. Agora, que a salvaguarda deve ser um ponto importante a ser colocado, é. Agora, Yuri, nós tivemos recentemente o caso do Rio de Janeiro. A polícia descobriu que a menina Ágata morreu com um tiro de um fuzil da Polícia Militar. E que não houve confronto. Uma proposta como essa mudaria alguma coisa? Eu entendo que não. Entendo, pelo que sabemos deste fatídico caso da menina Ágata, isso se caracteriza como um excesso policial das informações que temos até então. Pelo que é demonstrado na mídia, não ocorreu um confronto e este policial disparou a sua arma de maneira completamente equivocada. De uma maneira que eu diria até que não segue os padrões de segurança que a polícia deve adotar. Um ponto importante que precisa ser frisado, Heródoto, é que nós tivemos uma alteração legislativa recente, inclusive no governo Temer, onde foi alterada a Lei 8072 de 1990, que é a Lei dos Crimes Hediondos. O policial, aquele membro de força da Segurança Nacional, das Forças Armadas, e inclusive seus familiares, que sofrem algum tipo de atentado à sua vida ou algum tipo de lesão corporal, aquele que atentou contra a vida desse indivíduo ou de seu familiar, Sim, incide em crime hediondo. Então, o Estado não desconhece a necessidade de proteção do agente policial, do agente público, do agente das Forças Armadas. O Estado não desconhece isso, a cidadania não desconhece isso, e nós, do IBCCRIM, não desconhecemos a necessidade disso. Mas, olhando para aquilo que o presidente propõe, eu diria que, infelizmente, é mais do mesmo. Não inova na política de segurança pública e na proteção do policial. Isso não inova. E digo mais, pelo que vi, isso é uma parte, ou era uma parte do chamado pacote anticrime. Então o governo já se conforma com a possibilidade concreta de não aprovação de um pacote anticrime e fatia esse pacote. Isso foi tirado do pacote. Exatamente. É isso? Foi tirado. Então o presidente, de certa forma, está colocando de novo, está reforçando ao invés de retirar. Mas um conceito diferenciado. Tá. Né? No pacote, ele não se restringe àquele momento da garantia da lei e da ordem. Seria de uma forma... Isso. Então é diferente. O que foi retirado é uma coisa, era de cunho geral, né, pelo ministro Moro, mas que dava algumas caracterizações para amplitude dessa excludente, mas é diferente. O que o presidente coloca hoje é diferente. E é importante que, apesar da polêmica que nós estamos colocando, que esse fato vem exatamente porque nós estamos falando de um processo legislativo. Não tem a menor possibilidade de algo que seja inconstitucional e ilegal passe pelo crivo dos deputados e dos senadores. Agora, em se passando, é porque o próprio Instituto Legislativo identifica, exatamente como no caso dessa lei que foi citada de proteção do agente público, que o agente público continue sendo blindado, porque hoje ele é vilipendiado. O agente público é vilipendiado. Má remuneração e falta de estrutura profissional de trabalho, porque nós temos um mundo ideal e um mundo real. O nosso mundo real é muito distante. Então, a lei serve para isso, para salvaguardar. Vai resolver? Nenhum ato isolado resolve, mas é o conjunto, né, desse contexto de proteção dos profissionais, de isenção de determinadas circunstâncias que serve para qualquer do povo, como nós temos as excludentes. É uma ampliação, nós precisamos ver quais são os limites dessa ampliação. O próprio Senado, o próprio Congresso pode entender que da forma que está sendo colocado não, mas encontre um mecanismo que melhore, porque o importante... A lei que só serve para atender e alcançar o desejo do povo, as necessidades do povo. E, nesse sentido, qualquer ato, qualquer gesto, principalmente de um presidente, vislumbrando essa melhoria da qualidade de vida, da segurança da população, ela deve ser, no mínimo, recepcionada, analisada com carinho e avaliada dentro dos princípios legais. Agora, Yuri, nós tivemos também outro caso do Rio de Janeiro, que é aquele sniper matou o sequestrador. E aí houve também uma grande polêmica. O governador pousou de helicóptero, comemorou que o cara tinha morrido. E aí algumas entidades disseram que aquilo foi um assassinato a sangue frio, etc, etc. Muda alguma coisa com o que o Bolsonaro falou ou não? Veja, Heródoto, primeiro, com relação ao governador,
Na minha concepção, um governador que comemora um ato como esse não age com a liturgia do cargo de governador exigida, emitindo a minha opinião com relação a este fato específico. Com relação ao sniper, entendo eu que o sniper, seguindo os protocolos já adotados pela Polícia Militar, uma polícia treinada, uma polícia que sabe lidar com situações de extremo estresse. O sniper que age dentro dos limites da licitude, não tem por que temer. Se a negociação ocorreu, todas as vias foram esgotadas e o comando chegou à conclusão que a única maneira de agir naquela situação concreta, porque isso a lei não é capaz de definir, Heródoto, é o caso concreto, aquela situação em que o policial treinado, o comando da polícia decidirá se aquele sniper que não decide sozinho, aquele sniper deverá agir em legítima defesa do refém, do terceiro que tem a sua vida ameaçada. Entendo eu que esta lei não faz diferença nenhuma para o sniper que age dentro dos limites da licitude, da lei e da legislação penal. Como disse, mais do mesmo. Foi muito bem colocado a explicação dessa ação pontual, porque em direito é isso, nós analisamos pontualmente cada caso, né? Cada caso é um caso, não dá para generalizar, mas é isso. Essa atuação configurou uma legítima defesa diante de a periculização devida, ameaça iminente, né? Então, não tinha, consagrou o gesto do governador, como de qualquer do povo, em ver um refém salvaguardado e um criminoso sendo ceifado, limitado. Eu não vejo também, é um ato extemporâneo, pode ser do governador, pode ser de qualquer pessoa. Eu fico feliz quando eu vejo que uma solução de um quadro assim termina com a vítima preservada. As polícias, elas prendem infinitamente mais do que entram em confronto e acabam sendo letais, mas infinitamente mais. Então, o princípio da polícia é o exercício da lei, a legalidade, e faz. Esse preceito é para quando a estrutura de segurança pública, essa que nós estamos falando, organizada, com protocolo, com padrão, exauriu as suas condições. Ela fala, eu não consigo mais. A perturbação da ordem é tão grave que eu, pelos mecanismos existentes, não consigo mais lidar. É nessas situações que entra essa ampliação desse entendimento ou de algum entendimento, que não deve parar por aí. Outras propostas devem vir. Heródoto, é importante dizer que a própria Constituição, que é a lei maior desse país, já prevê estados de possibilidade de perturbação da chamada ordem pública como um estado de exceção, um estado de sítio. E a excludente de ilicitude, as excludentes de ilicitude do Código Penal brasileiro, elas vigoram em qualquer situação. Não está escrito no Código Penal brasileiro que estas excludentes estarão em vigor somente nesta ou naquela situação. Elas perduram sendo em estado de GLO, sendo em qualquer estado de funcionamento das instituições. É isso que é importante nós termos claro aqui no debate de hoje. As excludentes de ilicitude, essa chamada legítima defesa, que, como eu disse, é o matar para não morrer, isso está sendo estudado, Heródoto, há mais de 100 anos pelo direito penal, não só no Brasil, como em outros países. Nesse sentido, nós entendemos que aquilo que já consta da lei penal, que protege todo cidadão e também protege de maneira diferenciada o agente da força, seja ele de Força Nacional, Forças Armadas ou agente de segurança, por meio dessa lei que inclusive eu coloquei, a 8072, nós entendemos que já está contemplado. O problema da segurança pública não se restringe à edição de uma lei que amplia a legítima defesa. O problema da segurança pública é muito mais amplo do que isso, passa pela remuneração, pela valorização do nosso policial. O cidadão, quando olha um policial, ele não tem que ter vontade de sair correndo ou desconfiar da polícia, ele tem que ver credibilidade nessa polícia. E claro, Heródoto, se nós olharmos a história, e a frase de Hegel é muito presente aqui no nosso debate, em momentos da história da humanidade, quando tivemos muitos agentes militares nas ruas, tínhamos déficit democrático. Então a polícia militar ela tem que estar presente na cidadania dentro dos limites da democracia. Quanto mais camisa preta, quanto mais colete, menos democracia.
Roberto, vai concluir. Nesse quadro nós estamos muito bem representados, porque a presença da segurança pública no Brasil, ela é quase que imperceptível. Nós temos números assim que não alcançam os patamares idealizados em países de primeiro mundo como ideal. Né? Tanto os policiais por centenas de milhares de habitantes ou por milhares de habitantes. Nós temos um déficit nesse sentido. E nós não vemos, inclusive a população quer ver a polícia na rua. A sensação, porque segurança é sensação. Segurança é sensação. Se a sensação de segurança para a população é ver policial na rua, então o aumento do número de policiais seria interessante. Só que aí você vem em contraponto com a estrutura pública, que não consegue se dotar, né, de profissionais, de funcionários públicos nessa demanda. Então nós temos que fazer o máximo com o mínimo, e é o que é feito. As polícias no Brasil, basta ver que recentemente um estado ficou com ausência da atuação policial por 24 horas. Cataclismo, o mundo acaba. Qualquer sociedade organizada depende de uma polícia estruturada. E é isso que nós buscamos. Nós não estamos falando nada em confrontar a lei, de afrontar a lei, não estamos falando em nenhum princípio que já não existe, nós estamos falando de um entendimento excepcional sobre uma situação ainda mais excepcional, que o que nós não queremos aqui são GLOs. O que nós queremos aqui é que a segurança pública dos estados, competência de cada estado, possa suprir as necessidades do povo de sensação de segurança, de proteção do próprio profissional e de salvaguarda do nosso bem-estar social.